Bom, pessoal, então o que vamos estudar nesse curso, afinal de contas, né? E qual que é a importância desse conteúdo para vocês? Iniciando, número 1 aqui, nós temos introdução e importância do estudo da fisiologia vegetal. Vamos fazer um apanhado geral sobre a importância de maneira generalista da fisiologia para nós como biólogos, como engenheiros agrônomos, como engenheiro florestal, de que maneira que a gente pode utilizar a fisiologia ao nosso favor, entendendo os vegetais para poder intervir de maneira consistente, seja na produção ou na preservação dos vegetais, tá joia? Depois nós vamos ver a introdução e importância da água para a vida das plantas, que adentra realmente o conteúdo proposto nesse curso e que nós vamos falar aí de maneira geral a importância da água, o início da vida, desenvolvimento inicial das plantas, o aproveitamento da água, em que é que a água está envolvida e quais são esses processos de importância na vida do vegetal com a utilização da água. Vamos estudar todas essas funções e funcionalidades para a vida da planta, seja a nível de metabolismo, para diminuir o aquecimento da planta. Vamos falar de vários assuntos relacionados a funções da água no corpo da planta. Nós vamos falar de propriedades químicas e físicas da água, porque para a gente entender a importância da água e o porquê que ela funciona muito bem para os propósitos que convém para a planta, a gente precisa entender algumas propriedades, sejam elas químicas, sejam elas físicas, para a gente compreender esse processo de interação da água com o metabolismo, com o crescimento e desenvolvimento das plantas, tá joia? Depois nós vamos ver o movimento da água por fluxo de massa, por difusão e osmose. Isso aqui é muito aplicado, principalmente para quem estuda ciências agrárias, para a gente entender como que funciona esse processo de absorção de água no solo, transferência para o corpo da planta e depois, obviamente, né, por meio do vapor de água, vai para a atmosfera. E com isso, obviamente, outros elementos poderão ser incorporados para a planta, como por exemplo os nutrientes. Nós vamos bater um papo bem bacana sobre esse conteúdo também. Depois nós vamos ver o potencial hídrico da água e de soluções, entender por que que ocorre a movimentação de água e de solutos, quais são as forças envolvidas que relacionam-se então com esse tipo de processo de absorção de água, de transferência de solutos em relação ao solo, em relação à planta e em relação também à atmosfera. E aí, por fim, nós vamos ver os efeitos do estresse hídrico para as plantas. Nós vamos ver qual que são os efeitos da restrição de água no corpo da planta. O que vai acontecer em relação ao funcionamento da planta quando ocorre uma falta de água, por exemplo? Um estresse moderado ou um estresse um pouco mais avançado? Então, nós vamos conversar sobre isso no decorrer também deste curso, tá joia? Então, vamos iniciar aí a partir do primeiro módulo, a partir da próxima aula, tá bom? E aí, pessoal, a pergunta que também fica é: qual que é a importância para mim estudar esses conteúdos? Pessoal, isso aqui, primeiro, entender o funcionamento dos vegetais é é a base dos estudos, seja em biologia, na parte mais botânica, seja em engenharia florestal ou agronomia, tá? Eu falo como uma ciência que eu sou graduado, mestrado e doutorando, da parte de fisiologia vegetal relacionado principalmente à agronomia. Mas tudo o que eu disser aqui serve para o pessoal que faz biologia, serve para o pessoal que faz engenharia florestal. E é a base para a gente entender os processos do funcionamento da planta e conseguir ou ter a chance de intervir no sistema de produção. Costumo dizer, inclusive para os nossos alunos aqui de agronomia, e a fisiologia vegetal é a disciplina mais importante do curso, porque se a disciplina não precisa de alguma maneira da fisiologia, ela se deriva da fisiologia.
Então, é uma maneira da gente entender o funcionamento da planta e saber o momento correto de interferir na produção, no manejo cultural, seja de plantas hortícolas, seja da produção florestal, de plantas de grandes culturas. O momento correto da intervenção, ela vai se dar a partir do momento que você sabe o funcionamento da planta. Principalmente nesse curso de relações hídricas, que a gente precisa entender quais são os problemas com o déficit hídrico, quais são as vantagens que a planta tem em se manter hidratada. Portanto, esse curso de Fisiologia e Relações Hídricas, ele não vai servir apenas para vocês conseguirem o certificado, apenas para complementar o estudo de vocês, mas vai servir para colocar um tijolinho a mais na formação de vocês e constituir, de maneira geral, mais um alicerce bem forte aí na formação de vocês. E, logicamente, para aqueles que já formaram, para relembrar isso aí e se lembrar da importância da gente entender o funcionamento dos vegetais e, a partir disso, conseguir intervir na produção no momento correto e na maneira correta, tá bom? Bom, pessoal, e aí fica mais uma dúvida, a última dúvida para a gente iniciar o nosso curso propriamente dito. Há mais cursos disponíveis na nossa plataforma? Sim, pessoal, tem mais cursos. Se não tiver agora, vai ter no futuro, ok? Não se preocupem com isso. Temos, então, o curso Propriedades e Movimento da Água, parte de Relações Hídricas. Temos Relações Hídricas ainda, Relação Solo, Planta, Atmosfera e Transpiração. Esse curso também é super bacana, tá? Hormônios vegetais, o estudo de auxinas, citocinina, gibberelina, ácido abscísico, etileno. Esses cursos, eles são individuais, se quiser só fazer o curso de auxina, citocinina ou só etileno, por exemplo, tá? Trata um pouco sobre o crescimento do vegetal durante esse curso aqui também, ok? Os principais usos desses hormônios, os efeitos e muita coisa bacana. Curso básico de fotossíntese, onde nós vamos falar da importância da fotossíntese, vamos esmiuçar a parte de cloroplasto e entender a natureza da luz. Por que que as plantas utilizam a luz para sintetizar carboidratos? Então, é um curso básico, é um curso preparatório para a gente entrar no outro curso que nós temos de fotossíntese, que é a fase fotoquímica, que é a fase 1 ou a fase clara da fotossíntese, onde entra um pouco mais de bioquímica. E, obviamente, no futuro teremos outros cursos, tá joia? Então, tenham um bom proveito, um bom curso para todos, tá bom? E nos vemos, então, na próxima aula.